eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós no seguinte: qual perspectiva? Quando a gente fala de nós gestores, a gente gestoras, esses líderes, a gente espera essa agilidade já profissional, esse preparo desse colaborador. Que dicas que você pode trazer para nós quando a gente pensa de perspectiva de como integrar essas pessoas na empresa, porque a gente sabe que várias empresas têm esse processo de integração mais institucional, vindo do RH, DHO, gestão de pessoas, gente e gestão. Quando a gente fala dessa pessoa daí ser integrada na equipe e essa pessoa ser integrada na função, quais são as boas práticas que a gente tem em relação a esses temas? O que que a gente precisa estar de olho? Aonde estão as nuances para que fique algo mais ágil, mas também mais fluido nesse processo? Legal. Vou tomar a liberdade de fazer um paralelo, né, com quando a gente constrói uma casa e vai convidar amigos para conhecer a nossa casa nova, né. Tem um tantão de coisas que a gente faz que precede a chegada dos convidados em casa, né. Então, ações como, por exemplo, organizar a casa, limpar, colocar bebida para gelar, pensar no que a gente vai comer, escolher a playlist musical, né. São ações que a gente faz para preparar a casa para receber a visita. Assim, no processo de integração é a mesma coisa, né, a gente tem ações que a gente faz antes desse colaborador chegar, antes do dia um. Isso é extremamente relevante para os 2 casos, para quem vem de dentro e para quem vem de fora, né, mas ele tem um peso ainda maior para uma pessoa que está vindo de um outro sistema, de uma outra empresa, né, que é o quê? Eu pensar onde essa pessoa vai sentar, se as ferramentas de trabalho dela estão disponíveis. Eu pensar no espaço, eu pensar em como que eu vou receber, quem é que vai receber essa pessoa, né. Eu pensar se eu tenho clareza de quais são as responsabilidades que essa posição vai precisar estar entregando para o sistema, aqui na área, se eu comuniquei o time que essa pessoa está chegando, né. As pessoas sabem que vai chegar um membro novo para compor, para fazer o quê, né. Até porque a ausência dessas informações pode muitas vezes gerar inclusive insegurança nos membros do time, né. "Ah, que pessoa nova chegando, o que que ela vem para fazer? Será que vai tomar o meu lugar? Será que" Então, quanto mais a gente compartilhar de informações claras, transparentes ali, preparar esse time para a chegada de uma nova pessoa, né, de um novo membro, mais tranquilo tende a ser esse momento, né, melhor cuidado ele está sendo. Aí legal, cumpridas essas atividades pré, a gente tem o programa, o processo de integração em si, que aí é desde da recepção dessa pessoa, apresentar o espaço físico, então mostrar onde é o banheiro, onde é o refeitório, como que atende o telefone, onde as áreas ficam disponíveis. Tem uma boa prática muito legal também, que muitas empresas já fazem, que é determinar, escolher um amigo, um anjo, um mentor, um tutor, cada empresa chama do jeito que faz mais sentido para si, né, mas um ponto focal, alguém que, diante de dúvidas operacionais, de dia a dia, de espaço, de quem é a pessoa tal, ou onde fica a área tal, que essa pessoa no dia a dia possa desobstruir caminhos, né, possa ser um ponto focal ali com quem onde esse novo membro ele vai se apoiar, onde ele vai fazer as perguntas mais de dia a dia. Fazendo isso, o gestor também se libera de tempo, né, porque quando a gente não ajuda esse novo colaborador a conhecer os membros do time, ou não estabelece, não define para ele um anjo da guarda aí, né, um ponto focal, a única referência que ele tem para toda e qualquer pergunta sou eu como gestor, né, então aí acaba me sobrecarregando mesmo. E gera uma dependência. Gera uma dependência. Então, eu pensar em iniciativas e ações que possam ajudar esse colaborador a construir relações chaves dentro da empresa. Quem são as atividades que esse colaborador chega para fazer? Quem são as áreas mais impactadas? Então, no programa de integração, eu estabeleço uma etapa onde ele vai sentar do lado dessa pessoa e vai conhecer o trabalho, vai entender como que o trabalho que ele vai fazer impacta para essa outra área ou para essa outra pessoa, né? Eu vou ajudando ele a construir essas relações chaves e a compreender a tarefa em si. Então, se eu tenho uma descrição de cargo, um responsograma, se eu tenho algum material que detalha ali, um job description, né, que detalha a atividade que ele vai fazer no dia a dia, eu apresento para esse colaborador,
Porque eu deixo ele com esse material de apoio. Em caso de dúvida, ele vai lá, ele olha e ele sabe o que ele tem que entregar para o sistema, né? Então, tudo isso compõe o primeiro dia de trabalho dele. Não só passar lá pelas ações normalmente que o RH estabelece, de conhecer a cultura, código de ética, né? Todas essas políticas e procedimentos, saber onde eu procuro, onde essas informações estão disponíveis, mas também conhecer a realidade da área. Quem é quem do nosso time? Quem faz o quê? Né? Como que a gente se relaciona? Quais são os rituais válidos para o nosso time? Então, tem empresas e tem áreas que trabalham com check-in e check-out. No começo da semana, faz uma reunião para estabelecer, para compartilhar tarefas, e lá no final da semana, de check-out, ponderação, definição de combinados. Então, existem rituais? Não existem? Como que a gente faz aqui? Tem empresas que têm horário flexível de trabalho. Então, como que a gente faz aqui? Como que é no contexto da nossa área? É flexível, não é? Qual que é o horário que o pessoal costuma chegar? Qual que é a margem? Como que trabalha com política de banco de horas? Enfim, tudo que é importante para que a vida e a interação ali daquele colaborador no sistema flua bem, né? E ainda assim, Aline, eu incluiria também que, além de toda essas etapas necessárias aí para o processo de integração, é importante que a gente tenha marcos de conversa com esse colaborador. E aí os marcos, eles não são aquela passadinha no final do expediente dizendo: "E aí, fulano, tá tudo bem, né? Foi tudo jóia?", sem muito tempo para ouvir. São conversas mais estruturadas, combinadas, agendadas mesmo no calendário, onde eu posso fazer perguntas para me dar conta do que ele está aprendendo, né? Então eu posso, por exemplo, depois de um mês desse colaborador aí com a gente no sistema, eu posso pedir para ele me conta quais foram os seus principais insights nesse primeiro mês, o que você compreendeu da nossa empresa e da nossa área, né? Como que você entende que você pode agregar para nossa área? Ainda é muito novo, mas o que eu quero colher aqui é o que ele está se dando conta, o que ele está aprendendo, o que de repente está faltando e eu preciso programar espaços para que ele interaja, conheça, né? E assim sucessivamente, de forma periódica, pode ser a cada semana, pode ser quinzenalmente, pode ser uma vez por mês. Aí cada gestor vai precisar medir ali a velocidade da sua área, do seu departamento, né? Mas que tenham encontros periódicos. E aí, por exemplo, depois do terceiro mês, porque como que funciona o período de experiência, né? O período de experiência, pela lei, dura 3 meses, dura 90 dias, não é à toa, né? A gente entende que os primeiros 90 dias são é o período de adaptação, é o período crucial para a gente entender se aquele colaborador de fato tem o fit com a cultura, se ele traz na bagagem, de fato, se ele está conseguindo concretizar o que a gente precisa, se ele está conseguindo conhecer as coisas na velocidade que a gente precisa. Então, não é à toa que esse período de experiência dura 3 meses, né? E aí, de repente, eu programo eu estruturo esse programa de integração ali com atividades de conhecer e de fazer. Não só de conhecer, mas de conhecer e de fazer por esse período de 3 meses. E ao final desses 3 meses, eu também posso ter uma conversa que sela, É que muito marca. importante essa conversa. Eu escuto muito dos colaboradores dentro das organizações, na hora que termina o período de experiência, que teve esse ritual de vamos celebrar e reafirmar o compromisso. O quanto é, nossa, hoje eu vou chegar em casa e vou falar para minha família, hoje eu estou contratado, passei pelo período de experiência. E nós, no dia a dia das agendas, das entregas, a gente não se dá conta o quanto isso é importante para a pessoa que, de fato, ali, ela está começando a integrar aquela organização, né? Uhum, exato, exato.